crianças, tudo bem com vocês? Hoje a tia Cat vai contar mais uma história para vocês. Nós vamos falar sobre um homem muito importante na Bíblia também. E esse homem se chama Jonas. Jonas era um cidadão comum, simples, humilde, e ele era um profeta. E como profeta, ele tinha uma missão. Ele tinha que obedecer a Deus e levar a palavra de Deus para muitos lugares. Uma vez, Deus, o nosso Criador, falou para Jonas: Jonas, quero que você vá pregar em Nínive. Mas Jonas não queria ir não. Jonas achou que não era para ele ir e quis desobedecer a Deus. Ele não queria ir para essa cidade chamada Nínive, porque era uma cidade muito ruim, muito malvada, e Jonas não queria que Deus mandasse ele para lá e que muito menos Deus perdoasse aquele povo pelos seus pecados. Então, Jonas, ao invés de ir para Nínive, resolveu ir para um lugar chamado Jope. Nesse lugar, ele pegou um barquinho e foi em direção a uma cidade no sentido oposto à cidade de Nínive. Essa cidade se chama Tarsis. Então, o nosso amigo Jonas queria ir para o lado oposto. Ele não queria cumprir a vontade de Deus. Em vez de ir para Nínive, ele queria ir para Tarsis. Tarsis era como se fosse o limite conhecido pelo homem naquela época. Ou seja, Jonas achou que ele ia fugir de Deus naquele lugar. Mas Jonas se enganou. Quando ele pegou o barco e estava fugindo para Tarsis, veio um vento. E esse vento acabou se transformando numa grande tempestade. Até que os marinheiros daquela viagem ficaram muito preocupados. Eles não sabiam o que fazer. Nunca tinham visto aquele vento tão bravo, tão nervoso, as águas assim, ó, o tempo bem fechado. Começaram a se perguntar: de onde vem essa tempestade? O que eu fiz? O que você fez? E Jonas estava dormindo, despreocupado, achando que estava tudo bem. Mas estava acontecendo isso porque ele desobedeceu a Deus. Então, um marinheiro ou um ajudante veio até ele e disse: Ei, você está dormindo? Ele acordou. Sim. Então, os marinheiros começaram a se perguntar: quem és tu? De onde vens? Qual é a sua ocupação? Chegou a vez de Jonas. Quando Jonas falou, os homens ouviram que Jonas era hebreu, o povo de Deus, e que servia ao Deus Criador. Eles tiveram muito temor, porque eles sabiam que havia um Deus único, todo-poderoso e que mandava em todas as coisas, e que não há nenhum outro Deus como o Deus de Jonas. Eles ficaram muito preocupados, não sabiam o que fazer. Mas Jonas teve uma ideia. Ele disse assim: se vocês me jogarem no mar, no oceano, as águas vão cessar, vão se tranquilizar e a tempestade vai parar. Então, foi assim que os ajudantes fizeram. Eles pegaram e lançaram Jonas ao mar. Jonas foi fundo. Mas Deus tinha um plano para mandar Jonas direto para um lugar onde ele poderia caminhar, viajar até a cidade de Nínive, da onde ele não queria ir. Então, o Senhor Deus providenciou um grande peixe, sim, um peixe bem grandão mesmo.
E esse peixe engoliu Jonas inteirinho, engoliu, não mordeu. E esse grande peixe ficou com Jonas na barriguinha por 3 dias e por 3 noites. Imagina só como Jonas não ficou assustado, né? Quem mandou ele desobedecer a Deus? Então Jonas orou de dentro do peixe, pediu ajuda para Deus. Deus ouviu a oração de Jonas e ordenou que o grande peixe deixasse Jonas na terra firme, para que Jonas pudesse seguir o caminho dele e ir pregar o evangelho na cidade de Nínive. Jonas, então, chegou à cidade de Nínive e começou a pregar o evangelho ao contorno da cidade. Era uma cidade muito grande, levava mais ou menos 3 dias para percorrê-la. Era uma cidade muito forte, muito bonita, tinha até um rio próximo a ela, mas as pessoas eram malvadas. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano, ele queria salvar aquelas pessoas e Jonas não entendia isso. Jonas pregou para aquele povo. Sabe o que aconteceu? Aquele povo malvado se arrependeu de todo o coração. Até o rei chorou, até o rei rasgou suas próprias roupas de tão arrependido que ele ficou. E aquela geração, aquele povo todinho, sentiu Deus no coração. E Deus resolveu então não mais destruir aquela cidade. Sabe o que Jonas fez? Jonas ficou muito bravo. Jonas ficou furioso, porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo. E Jonas não gostava daquele pessoal, não. Jonas queria que eles fossem, aliás, destruídos. Até que Jonas resolveu então ir olhar a cidade assim de longe e ver o que ia acontecer, porque ele ainda acreditava que Deus viria destruir aquele povo. Ele estava torcendo para isso, ele não estava contente. Porém, ele foi lá descansar e Deus fez com que uma planta muito bonita e muito forte viesse cobrir Jonas, cobrir a sua cabeça, para que ele não tivesse nenhum problema, nenhum bichinho picasse. Porém, Jonas, quando viu aquela planta crescer e morrer, ele ficou muito triste. Ele falou: mas como pode? Deixou a planta morrer? O que é isso? Ficou mais preocupado com a plantinha, que não foi ele que fez crescer nem morrer, do que tantas pessoas que estavam na cidade de Nínive. E ali, naquele lugar mesmo, onde Jonas estava, Deus fez ele entender que se Jonas tem compaixão de uma plantinha, por que Deus não teria de uma cidade tão grande quanto a cidade de Nínive, onde haviam muitas crianças, mas muitas crianças mesmo, que não sabiam qual que é a mão direita nem qual que é a mão esquerda. E não era certo que Jonas pensasse somente nele e no povo dele, sendo que Deus também queria salvar aquele povo de Nínive. E aquelas pessoas daquela geração viveram com Deus do coração. E o castigo do Senhor veio acontecer alguns anos mais tarde. Sim, mas aquele povo que se arrependeu, o Senhor salvou. E Jonas ainda ficou furioso por isso. Então, espero que vocês tenham entendido que nós devemos ser obedientes ao Senhor, Deus, em todo o tempo.